Boa noite, gente. Estamos ao vivo, diretamente dos estúdios do Condo Academy. Olha só que chique. Hoje vai ser um webinar especial sobre um assunto também muito especial e, claro, com presenças especiais. Hoje aqui a gente vai falar sobre garantidora, ou melhor, desvendar as garantidoras. O que você, síndico, precisa saber? O que você precisa ouvir sobre garantidoras? Fica ligado nesse webinar que é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Nós temos aqui duas presenças mais do que especiais. Temos aqui a Marcela Volpato, síndica profissional. Que prazer te receber, Marcela. Ai, que delícia estar aqui, gente. Ainda mais falando sobre um tema de extrema importância que deixa os síndicos de cabelo em pé. E que bom que a gente vai desvendar isso tudo hoje. Eu posso te chamar hoje até como uma co-host aqui hoje comigo. Nossa, então, mais do adorei. que convidada, você está aqui conosco, porque hoje o foco não é bombardear, Não. mas é conversar bastante e trazer luz às dúvidas que o pessoal tem. Quem vai hoje nos resolver, o especialista em garantidora, não poderia ser uma pessoa melhor. Exatamente. Everton, que é o sócio do grupo CDG. Prazer te receber. Prazer é meu, uma honra estar aqui. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre garantidora, né? Sobre os mitos, as dúvidas e tudo que a gente precisa falar aí para ter certeza que vai ser um assunto muito bacana. Bacana, com certeza vai ser. Eu costumo dizer quando o episódio é assim, é quase uma MBA em garantidora. Vamos falar sobre tudo. E temos especialista e alguém que vive as dificuldades de não ter e as vantagens do condomínio que tem a garantidora. E falando nisso, é interessante a gente já começar na mesma página, Everton. Então, é legal você explicar hoje, ou para o pessoal nesse episódio, o que é garantidora e qual o grande impacto, qual que é a grande transformação de ter uma garantidora no condomínio, assim, de forma objetiva, para a galera trazer luz de vez a essa questão. Fala pra gente. Maravilha, eu acho que assim, eu costumo dizer, garantidor é o gênio da lâmpada, né? Se a gente tivesse o poder de ter uma lâmpada, esfregar e fazer 3 pedidos, qual seria o pedido? Né? Muita gente, certeza que ia falar, gostaria de ter dinheiro, né? E garantidora é mais ou menos isso, é o gênio da lâmpada dos condomínios, né? Eu uso muito isso nas apresentações, nas assembleias, né? E as pessoas falam assim, mas como o gênio da lâmpada? Garantidora, na verdade, é uma empresa de cobrança, né? Que faz a antecipação da receita para o condomínio, tá? De que forma que isso é feito? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas de que forma que isso é feito? A garantidora, ela vai emitir os boletos para o condomínio e um dia depois ela vai antecipar na conta do condomínio a receita, como se todos os moradores tivessem pago a sua cota em dia. Não é maravilhoso? Um sonho. Né? É um Se sonho. todo mundo pagasse a sua cota em dia, não existiria inadimplência. Mas, infelizmente, essa não é a realidade. E a garantidora, há 42 anos atrás, o Dr. Luiz Fernando de Queiroz teve essa maravilhosa ideia, né? E aí o grupo CDG surgiu, né? De alguns anos para cá. Só para vocês entenderem bem, o grupo CDG ele é composto hoje por 3 marcas, Confidence Solution, Duplique Solution e Garante Solution. Então, tudo que tiver Solution faz parte do nosso grupo, tá? Então, isso é importante a gente falar, porque às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Poxa, mas será que, Everton, essa empresa aqui faz parte do grupo, essa outra... Não. Então, quando tem Solution, aí é uma certeza que é do grupo CDG, certeza de qualidade, a certeza do bom serviço prestado, né? Então, como eu estava falando, o Dr. Luiz Fernando de Queiroz teve essa ideia 42 anos atrás, que foi de garantir a receita para o condomínio. E a partir daí veio se aperfeiçoando, né? Veio se tendo novas ideias, tecnologia foi surgindo, né? Para melhorar a nossa prestação de serviço. Então, o grupo CDG ele faz o quê? Ele emite os boletos para todos os moradores. Vamos dar um exemplo. Vencimento é dia 10, Everton. Como que funciona? Continua sendo dia 10. Nós vamos emitir o boleto, disparar para todos os moradores via
aplicativo, site, e-mail, por todas as formas para o morador não falar, né? Eu não recebi o boleto, por isso que eu não paguei, né? Não tem mais essa desculpa. Fala isso, Marcela. Oh, É uma desculpa muito... mil e uma desculpas, as mais E aí a terríveis. gente dispara esse boleto para todos os moradores. Venceu no dia 10, no dia 11 está na conta do condomínio, tá? Ótimo. Ou seja, é como se todo mundo de fato tivesse pago a sua cota em dia, passando assim o condomínio a ter receita em caixa. Excelente. O Everton falou sobre inadimplência. Você que está lá no dia a dia, quanto que isso atrapalha, Marcela? O investimento, a sua gestão? Os condôminos não têm essa visão. Ele acha que se ele atrasar o condomínio, que tá tudo bem e que o síndico vai ter um pé de dinheiro no fundo, que vai lá, fala, não, eu vou colher um dinheirinho aqui para repor esse dinheiro que eu não recebi. Isso compromete toda a operação, porque são de contas ordinárias, ou seja, contas que a gente tem que pagar obrigatoriamente todos os meses. É conta de água, é conta de energia, é os prestadores de serviço. Então, é uma engrenagem que se está funcionando direitinho, que é raro acontecer, porque sempre tem aí uma taxa de inadimplência, você consegue pagar as contas apertado, aí às vezes falta e você tem que negociar, falar com algum prestador de serviço, esse mês vai dar uma atrasadinha. Quando ele é parceiro, ele fala, ótimo, tudo bem. Quando não, ele te cobra um jurinho. E isso daí vai comprometendo o caixa. Então, os condôminos, eles não têm essa ideia de que a falta de pagamento da conta condominial dele vai aí implicar em várias situações de não pagamento de taxas do condomínio. Porque é só para pagar a conta do mês. E aí, às vezes, a gente não tem. Então, eu acredito, né, que agora com a gente desvendando esses mistérios, porque as pessoas elas tendem muito a imaginar várias coisas, né? Porque isso, porque aquilo. E hoje não. Hoje a gente está aqui bebendo água direto da fonte. Exatamente. A gente está sabendo exatamente como é que funciona para que a gente possa ter, principalmente naqueles condomínios que a inadimplência é alta, que a gente sane esse problema. Por quê? Porque todo mês o dinheiro vai estar lá para a gente poder pagar todas as contas e não ficar naquele aperto, naquela angústia de como vai ser o mês seguinte, né? Então pensando em empreendedorismo, então, fazendo uma associação, seria basicamente o fluxo de caixa. Eu sempre gosto de falar, né? Eu sou formado em finanças, né? E uma das primícias é exatamente você ter o seu fluxo de caixa estabilizado, né? Porque quando você tem essa régua muito bem definida, né? De quanto que você vai receber, o dia que você vai receber, fica muito mais fácil de você programar as suas despesas, né? Então você sabe que lá no dia 11 você vai receber aquele valor, né? Então você sabe que o seu fornecedor de portaria, de limpeza, de zeladoria vai estar garantido. Que as suas contas de consumo, gás, água, né, luz, elas também serão pagas. Então isso faz com que a gestão do síndico fique muito mais simplificada, né? Você ter ali a garantia de que você vai cumprir com todas as suas obrigações. E você não, como a Marcela falou, não passar aperto, não passar desespero, né? Ficar ali programando, poxa, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou ter que ligar para o fornecedor para poder negociar com ele, pedir para ele segurar? Que para o fornecedor também é ruim, que tem as obrigações deles com funcionários, né, e tudo mais. Então, quando você tem a certeza do recebimento, fica muito mais fácil de você gerir um condomínio, tá? Porque o que eu sempre falo é assim, gerir condomínio não é fácil, Não. né? É muito difícil, né? Tem a parte humana, que são as pessoas, que é aquele trabalho árduo, né, que o síndico tem que fazer. E agora, imagina você ter que fazer tudo isso e ainda não ter dinheiro em caixa. Aí começa a ficar muito mais difícil esse trabalho. Né? Eu acho que vai muito de encontro a isso, né? O dia a dia do síndico.
e aí você ter a certeza de que você vai ter um trabalho mais tranquilo a partir do momento que você tem a garantidora. E Everton, eu separei umas perguntinhas aqui. Você é minha co-host. Ai, pelo amor. O que acontece? Além de garantir o repasse, quais outros superpoderes que a garantidora como a CDG oferece para o síndico? Então, isso é muito legal, né? Porque assim, quando a gente fala de garantidora, a gente imagina o quê? Simplesmente a garantia da receita. Exato. Né? Mas o que mais a garantidora pode te dar, além da tranquilidade, né, de ter o dinheiro em caixa, né? Poxa, o que mais que pode oferecer para o condomínio, para o síndico? Bom, o Grupo CDG hoje ele não oferece só a garantia, né? Ou seja, daqui para frente eu sei que eu estou garantido, mas e lá atrás? E aquele passivo que nós ficamos, né, acumulados até a entrada da garantidora? Bom, o Grupo CDG ele tem a recuperação de passivo e o fundo de obra, que seria o quê? Né? Nós vamos fazer a recuperação do teu passivo. Poxa, Everton, quanto que isso custa para o condomínio? Isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Poxa, então você vai recuperar o meu passivo? Qual é o custo? Para o condomínio não existe custo por esse trabalho. Então a gente vai fazer toda a execução do trabalho, recuperar todo o passivo do condomínio e nós não vamos cobrar nenhuma taxa do condomínio. Nós vamos realmente fazer com que o condomínio coloque dinheiro em caixa e isso não vai ter custo para o condomínio. Né? E aí nós vamos envolver o nosso jurídico, envolver toda a nossa equipe, a fim de realmente colocar dinheiro no caixa. Aquele dinheiro que estava parado não vai mais ficar parado. A gente vai reverter esse dinheiro para o condomínio. Qual que é o outro produto que temos também? Que é o financiamento de obras. Né? Então hoje a gente consegue financiar uma obra para o condomínio em até 36 meses. E aí a gente vai parcelar essa obra, né? Aprovada em assembleia e tudo mais, mas a gente vai parcelar em 36 vezes e os moradores vão pagando ao longo desse período. Qual que é a grande diferença e o grande benefício? Quando você tem esse dinheiro em mãos, fica muito melhor de você negociar com o seu prestador de serviço. Porque aí você tem mais poder de barganha, né? Você vai falar para ele, olha, nós já temos o dinheiro, a gente precisa realmente executar esse serviço. Então o Grupo CDG ele não oferece só a garantia, ele oferece um leque de produtos para realmente trazer para o condomínio um benefício, né? E o mais novo, né, que é a Aluga, que é uma das empresas do Grupo CDG, que é a garantia de aluguel. Né? Então, a gente trouxe aí um pacote de serviços, né? A Aluga é a nossa nova ideia, vamos dizer assim, que realmente está causando um impacto gigantesco, que é realmente garantir o aluguel. Então, nós temos hoje o Grupo CDG, né, Marcela, como você perguntou, sim, tem aí vários produtos que para o síndico e também para o morador vai realmente resolver a vida dele no dia a dia. Então isso quer dizer que se eu tenho um imóvel alugado e o meu inquilino me dá os canos... Você pode contar com o Grupo CDG que a gente vai resolver. É mágico, é o sonho de todo investidor, porque às vezes o inquilino... Ele sai, abandona tudo, desaparece e fica lá com a dívida, aí tem que entrar na justiça, tem todo aquele processo para você receber, às vezes recebe, não recebe direito, e isso tudo então a gente elimina. São dois serviços distintos, sim, né? Sim. Mas a ideia é justamente a mesma da garantia de cota condominial. Certo. Né? Então, como a gente sempre fala, imagina você ter o seu aluguel garantido todo mês. Saber que você vai receber o seu aluguel todo mês, independente do inquilino atrasar ou não. Pode deitar e dormir sossegado, exatamente. Né? Então, assim, com a Aluga, você vai receber. Né? Então, o Grupo CDG hoje ele oferece um pacote de serviços muito completo. Não é só a garantia de cota condominial. Nós oferecemos realmente a solução dos problemas tanto do síndico quanto do inquilino ali, do morador, da pessoa que tem o seu imóvel dentro de um condomínio. Esse serviço vai ser a menina dos olhos, viu? Porque realmente a gente não tem uma garantia, quer dizer, até tem, mas assim, é tudo muito burocrático, né? E aí, dessa maneira, a gente não tem mais dor de cabeça, exatamente, né? Ou assim, as pessoas que são investidores, que têm vários imóveis. Com certeza. E uma coisa que é importante, viu, produção? Deixa eu falar um negócio aqui, ó. Às vezes a galera, o síndico tá vendo aqui o Everton, da CDG, da garantidora, eu falo, pois bem, vai ser um episódio só para falar bem da garantidora. Então a gente trouxe a Marcela para ser o representante do síndico e da síndica.
Aí a minha questão para você é, tudo que o Everton falou, é isso? Faz diferença na sua Então, gestão? é assim, meio que advogada do diabo, né? A gente vai, obviamente, a gente sempre vai, qualquer novidade, qualquer coisa que a gente implante no condomínio, que esteja diferente do habitual, daquilo que a gente já está acostumada, a gente fica sempre com o coração na mão, né? Porque a gente fala, aí, será que é isso tudo mesmo? Será que vai dar tudo certo? E aí, comprovadamente, pela experiência, a gente vê que você chegar no dia de você receber os recebíveis, né, do condomínio e o dinheiro tá todo lá, sem faltar uma unidade, você fala, não, gente, isso daí é fantástico, porque aí o condomínio começa a andar. Porque o que que acontece? O síndico, muitas vezes, normalmente ele é culpado por tudo, né? Isso é sempre culpa do síndico. Mas se as pessoas não pagam, como é que o síndico vai realizar os pagamentos? Esse do fundo de obras eu achei também extremamente importante. Como é que eu vou fazer a engrenagem condominial andar sem dinheiro? E se eu não faço andar, a culpa não é da inadimplência, a culpa é do síndico, porque as pessoas não entendem que tem um X de inadimplência lá que faz falta para o condomínio. Então, quando você aposta nisso e você vê que realmente funciona e a engrenagem começa a andar, os próprios condôminos falam, nossa, a gestão está funcionando. Aí vem para o síndico, fala, esse síndico está fazendo as coisas direitinho. Mas você sabe que é muito importante, Marcela, hoje nós temos várias empresas no mercado, Sim. né? Então é muito importante a gente saber estudar essas empresas, tá? Porque assim, é lógico, é muito bom você ter o seu dinheiro em caixa, é muito bom você contar com uma garantidora, mas é muito importante você saber escolher essa garantidora, né? Você saber qual que é o momento exato de você ir atrás de uma garantidora e qual você deve optar, né? Bom, eu não preciso falar que o Grupo CDG, 42 anos no mercado, tem total know-how para poder garantir uma boa qualidade no serviço. Mas, como a gente estava falando, né, a cada dia surgem novas empresas. E aí, qual que é o fator determinante para você escolher uma empresa? Eu costumo dizer que garantidora ela é diferente de banco, ela é diferente de empresa financeira. Então, quando você vai escolher uma garantidora, você tem que realmente comparar garantidora com garantidora. Ou seja, né, nunca comparar uma empresa que é distinta de outra, porque são produtos e serviços totalmente diferentes. E é aí que vai entrar minha próxima pergunta. Olha, para outros síndicos que estão nos ouvindo e pensando em contratar uma garantidora, qual seria a sua principal dica ou principal ponto que eles deveriam observar ao escolher um parceiro como a CDG? Essa pergunta é importante, porque eu, por exemplo, eu escolheria pelo, pela a empresa que já está há muito tempo no mercado. Eu acho que ela já me tira a dor de cabeça por já estar conceituada. Algo mais? Eu acho que o principal fator, eu acho que é esse, né, Marcela? Quando você tem uma empresa de 42 anos no mercado, prestando serviço, né, de uma forma clara, transparente, isso eu acho que já é o principal motivo. Né? Quando você olha ali a raiz e fala assim, olha, mas essa empresa aqui está 42 anos no mercado. Não está de Eu brincadeira, costumo né? dizer com muita frequência isso, ninguém fica 42 anos no mercado prestando um serviço ruim. Uhum. Se está 42 anos, é porque é boa, é porque as pessoas acreditam, porque as pessoas apostam, né? Então, eu acho que um dos principais fatores são esse, né, o tempo de mercado, e o nosso, falando aí do Grupo CDG, eu acho que o atendimento humanizado, realmente a pronta resposta, estar ali próximo do síndico, da administradora, e também a facilidade que os moradores têm de negociar a sua dívida. Hoje o Grupo CDG consegue parcelar em 21 vezes no cartão de crédito. Então, olha a facilidade que a gente leva para o condômino também inadimplente, né? Porque não é só simplesmente, ó, tá aí, paga seu boleto, não. Você tem que trabalhar de uma forma com que você traga aquele morador inadimplente para o teu lado, a fim de você receber também aquela cota. Porque uma vez que nós já antecipamos para o condomínio, a gente precisa receber. Então, você escolher uma empresa que tenha
realmente credibilidade, que saiba o que está fazendo, que tenha um atendimento de excelência, né? E é tudo isso que o Grupo CDG hoje consegue fazer nos condomínios e pelos síndicos. Posso mais uma? Claro! Pela nossa conversa, eu percebi que então os 3 pilares da CDG é a garantidora, depois a respeito do fundo de obras e agora a inadimplência em relação às pessoas que não pagam o aluguel. O aluguel é um outro produto, né, Marcela, que nós temos, que é a Aluga, né? Isso. Que realmente vem fazendo muito barulho aí no mercado. Recentemente, na semana passada, nós tivemos a notícia de um player gigante do nosso mercado, que acabou encerrando as operações de garantia de aluguel. Nós estamos falando de aproximadamente 45 mil contratos rompidos. Nossa! Imagina, Então, gente. assim, é realmente um impacto gigantesco. Pensa você ter a sua garantia todos os meses e aí do dia para a noite você acorda com a notícia que isso vai acabar. Então, essa empresa, né, que é uma empresa gigante, líder do mercado, ela anunciou na semana passada que ela encerrou as operações no segmento de crédito, né, de garantia de aluguel. Para nós isso é muito bom, né? Porque acaba nos dando, né, um mercado muito grande. Então, são produtos distintos, né? A garantia de cota condominial é uma e a garantia de aluguel é outra. Mas que nós estamos apostando muito porque realmente nós entendemos que com a nossa expertise e a nossa experiência de 42 anos, isso vai nos dar total credibilidade para poder prestar um serviço também para o inquilino e para o locador, né? Porque às vezes o locador tem o teu imóvel e fala assim, poxa, será que esse inquilino não vai me dar dor de cabeça? Será que ele vai pagar realmente o teu aluguel em dia? E aí quando ele começa a ter a certeza também do recebimento, não só da cota condominial, que lá no condomínio dele tem a garantidora, mas também do teu aluguel individual, particular, ali do teu CPF mesmo, né? A gente não está falando mais de CNPJ. Isso realmente vai fazer muita diferença, né? E como eu falei, nós já estamos há 42 anos fazendo isso. Não é uma empresa que começou agora. Então, realmente, é um produto que nós trouxemos agora para São Paulo e que vai fazer muito sucesso. Com certeza. Uma coisa que ficou na minha cabeça aqui, você falou assim, 42 anos de CDG. Sensacional. Mas também, de outro ponto, você falou assim, toda semana tem uma concorrente, uma nova garantidora surgindo. Como você vê, já que você a CDG foi a grande criadora, foi a precursora de tudo, o formato desse negócio, desse modelo de negócio, foram vocês que criaram. Como é que se enxerga tanta garantidora chegando assim? Olha, eu enxergo de uma forma positiva, porque tudo que surge nos obriga a melhorar a nossa qualidade de serviço. Então a concorrência, desde que ela seja sadia, ela é muito boa porque ela te obriga a melhorar a cada dia mais. Então ela te obriga a buscar ferramentas, ela te obriga a buscar soluções, né? E isso, quem ganha no final é o teu cliente, né? Então é lógico que é muito importante e o síndico, por sua vez, tem que tomar muito cuidado com a empresa que ele está buscando, né, para prestar serviço, para ele não ser pego num contrato de 36 meses, para ele não ser pego num contrato amarrado ali, que só vai beneficiar uma das partes. Então, o síndico, por sua vez, também tem que fazer o papel dele ali de realmente ir a fundo, né? Porque o que eu falo, na hora de uma assembleia, a empresa quer vender a qualquer custo, né? Então ela promete coisas ali que depois, no final da assembleia, ela fala assim, será que eu vou conseguir cumprir tudo isso? Mas é nessas horas que eu digo, só os fortes sobrevivem. Porque pode aparecer um monte, mas que fica mesmo no mercado, que aguenta o tranco e que passa realmente essa confiança, essa credibilidade. Com certeza, mas uma coisa que eu sempre falo, Marcelo, é assim, tudo o que eu falo numa assembleia, a gente promete, a gente cumpre. Porque não é simplesmente você prometer, é realmente assumir uma responsabilidade e fazer com que aquilo que foi falado aconteça, se cumpra. Porque realmente é ali que vai fazer toda a diferença. Você falar, olha, eu vou fazer assim, e você realmente entregar.
Porque falar, todo mundo fala, né? Campanha política, né? Exatamente. Agora, eu quero ver na hora de entregar, né? Porque, assim, eu costumo dizer que tem concorrente que copia vídeo nosso, copia marca, copia o logo, né? Mas e na hora de executar? Na hora de executar não tem a mesma expertise, né? Então, é aí que faz toda a diferença. E aí, uma coisa que eu vou garantir hoje para vocês, com toda certeza. Pode apostar no Grupo CDG, que tudo que a gente promete, a gente cumpre. Essa semana eu vi essa frase, coragem de prometer e cumprir. Isso é muito importante. Sim. Essa para mim é nova, essa frase, mas realmente faz todo É bom sentido. gravar, né? Porque se tem que ter coragem. E por 42 anos... 42 anos, Marcelo. É muito tempo. Nossa, você aí com seus 28, né? É 26. Eu vou falar uma coisa agora, perguntar sobre uma coisa que não acontece, nunca aconteceu num condomínio seu. Inadimplência. É uma grande preocupação do síndico, da síndica, inadimplência. Como é que a CDG garante que esse processo seja eficaz, humano, que tenha uma coisa assim bem humanizada com os moradores, porque de fato a síndica responde a eles. Como é que a CDG garante tudo isso nesse processo? Meu bom, eu acho que assim, eu vou até falar um caso aqui de sucesso de um condomínio na cidade de Osasco, né? Que nós pegamos quando nós analisamos, a síndica ela chama Cláudia, e quando ela trouxe para a gente esse condomínio, era um condomínio muito deficitário na parte financeira. A inadimplência dele era na casa de 28%. Né? Então, assim, era um condomínio pequeno, com a receita enxuta e 28% de inadimplência. Nossa. Como que você consegue fazer as coisas acontecerem? Não consegue, né? E aí ela fez as cotações, fomos para a Assembleia, ganhamos a concorrência e começamos a prestar o serviço. Depois de 6 meses, a inadimplência, que era de 28%, caiu para 3%. Mas de que forma que isso aconteceu? Qual é a mágica, né? Como eu falei lá no comecinho, o gênio da lâmpada, né? Na verdade, não existe mágica. O que existe é um bom trabalho, né? E você conscientizar aquele morador a importância do pagamento da cota. Possibilitar ele para que ele volte a ser adimplente, né? Então, eu acho que você trabalhar essa inadimplência de uma forma humanizada, clara, e oferecer ferramentas para que ele pague a sua dívida faz toda a diferença. Então, com isso, você vai colocando o caixa do condomínio em dia, né? Fazendo ali todo mês a garantia, né? O repasse da receita, e o síndico, por sua vez, começa a fazer uma gestão muito mais tranquila. Então, a inadimplência ela sempre vai existir. Porém, a forma com que você trata ela é que faz toda a diferença. Eu acho que esse é o principal ponto dentro da inadimplência. E eu tenho uma visão de inadimplente que é assim, tem 2 tipos de inadimplente. Tem aquele que ficou inadimplente porque perdeu o emprego, mas a vida inteira pagou certinho, aí perdeu o emprego, teve um problema de saúde, aí ele fica inadimplente um tempo. Esse é um perfil. Agora tem aqueles outros que sempre deixa o condomínio para depois, não, depois eu pago, e fica juntando, depois tem várias renegociações. Então, esse aí você vê que é um inadimplente, que já é das características dele. Aí, eu acho que na garantidora, ela entra com esse trabalho educacional, de mostrar para ele que esse método que ele usa de ficar postergando, aí espera vencer 2, 3, depois vai, faz acordo e tal, que se ele, né, seguir aí as dicas da garantidora, ele acaba sendo adimplente, sem ter que ficar pagando, né, juros, porque querendo ou não, acaba tendo juros, acaba ficando mal visto no prédio, chega na assembleia, todo mundo já olha torto, esse daí veio fazer o quê aqui, sendo que ele só deve, nunca paga. Ainda quer votar. Ainda quer votar. Tumultuar o grupo, tumultuar. É o que tá lá no grupo do WhatsApp fazendo inferno, aí você vai lá ver, o bonito tá devendo. Tá. Então, eu acho que tem esses 2 tipos, um que ficou porque realmente não teve outra alternativa, e aqueles que são os piores e os mais,
mais corriqueiros. É o contumaz, né? O Contumaz. inadimplente contumaz, Adorei né? essa palavra. Mas uma coisa que a gente gosta sempre de frisar é a garantidora, o grupo CDG, ele não toma um apartamento de ninguém. Isso é fantástico. Tá? Então, Isso é bom assim, deixar claro. Isso é muito importante porque é uma das coisas que mais nos questionam na hora da assembleia. Isso é bom você Mas falar. e aí, vocês vão tomar o nosso apartamento? A garantidora, o grupo CDG não vai tomar um apartamento de ninguém. Tá? O que nós vamos fazer é fazer a cobrança daquela cota condominial. É claro que, se ele não paga a sua cota, vai sofrer uma ação de cobrança. Né? Nós vamos mandar lá para o jurídico vai distribuir uma ação, mas quem vai definir o que vai ser feito com aquele imóvel não somos nós. Né? Não cabe a gente falar, olha, vai a leilão, não vai a leilão, né? Quem vai definir isso é o juiz. Né? E até que isso ocorra, se leva-se um tempo. Né? E aí, durante todo esse período, esse processo, a gente vai tentando negociar com esse morador inadimplente, a fim realmente de que ele não sofra as sanções, né, da justiça e vir a perder o seu imóvel. Então, é muito importante a gente frisar que ele pode sim perder o imóvel dele, mas a garantidora não vai tomar. A garantidora simplesmente vai cobrar o que cabe a ela, né, aquelas cotas condominiais em atraso. Mas, em todo momento, nós vamos dar possibilidade para que ele venha até o grupo CDG e regularize as suas cotas. Porque a nossa intenção é também de receber aquilo que nós já antecipamos. Então, acho que isso é muito importante a gente deixar destacado, porque é uma das dúvidas, né? As pessoas realmente perguntam, poxa, Everton, mas a garantidora vai tomar o meu apartamento se eu não pagar? Né? Vocês vão ficar com o meu apartamento? Né? A gente não fica com o apartamento de ninguém. E eu acho que isso é importante a gente sempre falar. É importante, porque são algumas dúvidas até do próprio morador, porque tem esse receio, tem a parte do síndico que possa gerar um mal-estar. Então, por isso que eu até te perguntei como realizar com eficiência essas questões. Mas, assim, pelo papo nosso hoje, que já passou super rápido, e eu costumo dizer, quando passa rápido é que o papo tá bom. Exato. Faz realmente diferença de tudo isso que você ouviu na questão da sua gestão, no seu dia a dia? Sim, fica uma gestão eficiente, né? Você tendo dinheiro para pagar as contas do mês, você tendo alguém que vai fazer essa parte de cobrança. E aí, como o Everton deixou bem claro agora, né? Não tira o apartamento de ninguém. Então, isso foi bom você ter frisado, porque aí entra na gestão humanizada. A nossa preocupação, né? Ninguém quer que ninguém perca apartamento, que ninguém perca nada. A gente só quer que paga direitinho, né? E então eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que é uma tendência, porque as pessoas cada vez mais estão entrando naquele ritmo de uma situação econômica não favorável. Nós estamos passando uma situação política, financeira no país que é delicada. Então eu acho que nesse caso aumenta tudo, aumenta a inadimplência de condomínio, aumenta pessoas devendo no banco, devendo prestação do carro, porque vira uma bola de neve, né? Então, se a gente consegue pelo menos manter as contas, né, do condomínio em dia através da garantidora, poxa, já tira assim um fardo das nossas costas, né? E o condomínio, né, Marcela? Você como síndica profissional, você acompanhou muito disso. O condomínio, ele cresceu no âmbito profissional de uma forma muito significativa. Então, aquela figura do síndico, do senhorzinho aposentado, está cada vez ficando mais obsoleto, né? Exato. Porque hoje os condomínios, eles estão cada vez maiores, com mais estruturas, né? Condomínios clubes, condomínios muito bem estruturados, e isso exige pessoas capacitadas para estar ali à frente. Né? Não que o síndico orgânico não consiga. Temos vários casos de síndico orgânicos que faz um excelente trabalho, né? E que depois acabam virando síndicos profissionais também, né? Só que meu caso. Então, e o que eu quero dizer com isso com esse crescimento e essa profissionalização, as outras áreas do condomínio também acompanharam esse ritmo. Né? E a garantidora, ela vem justamente para fechar ali um ciclo que você tem empresas de portarias qualificadas, empresas de zeladorias qualificadas,
né, empresas fornecedoras de serviço, síndicos qualificados, e por que não ter uma garantidora qualificada? Né? Por que não ter um jurídico também muito qualificado e focado em condomínio? Né? Então hoje a empresa de cobrança garantidora, né, o Grupo CDG, ele é realmente uma empresa que se preparou, se qualificou, né, em tecnologia, em mão de obra, em expertise, para prestar um serviço de qualidade para o condomínio. Então eu acho que isso faz muita diferença, né, para o trabalho de síndico, e quando ele vai escolher uma garantidora e traz uma garantidora que realmente sabe o que está fazendo, aí não precisa falar mais nada. Né? Isso aí. Então, ó, resumindo o nosso papo, eu sei que a gente fez essa pergunta já, mas foi lá no comecinho da nossa conversa, a Marcela trouxe essa pergunta de forma brilhante, então queria, assim, reforça os principais pontos de que o síndico, a síndica tem que levar em consideração na hora, porque até o morador, se tiver morador, todo mundo é morador, no final das contas. Mas se que está assistindo a gente, tá lá aquelas promessas, não, porque não sei o que eu preciso, sei lá, o top 3, ou top 5, ou o top que você quiser. Assim, não pode faltar isso. Tem que ter isso. O que eu tenho que saber sobre a garantidora? Sei que, claro, quando é a CDG é mais fácil. Mas, assim, quando eu tô lá ouvindo, o que eu tenho que ter como crivo para descartar ou não? Eu costumo dizer o seguinte, primeiro de tudo, como eu falei no início, é uma empresa que tenha realmente experiência na prestação de serviço. Né? O Grupo CDG já está há 42 anos. Então, acho que o principal fator é esse. Depois, você procurar uma empresa que trabalhe de forma humanizada, que realmente cumpra com tudo aquilo que prometeu, né? Que realmente entregue aquilo que está vendendo. Então, esses são os principais objetivos, né, que um síndico quer na hora de contratar uma empresa. E hoje o Grupo CDG entrega tudo isso. Experiência, qualidade, atendimento e promessas cumpridas. Né? Então, acho que esses são os principais fatores. Perfeito. Que episódio, Adorei, hein, gente? Adorei. Que bom, né? Super então, esclarecedor. Quero que você já passe, olha para essa câmera, fala teu Instagram pra galera te seguir, os síndicos, porque afinal você é uma síndica influencer. Poxa vida, Pois olha só. nós estávamos falando no começo, Não é? nos bastidores aqui, né? Ela já não sabe. A gente já conhece algum síndico, só de olhar ali no Instagram, a gente já sabe o que é. E a Marcela é uma delas. E a Marcela já não sabe, mas da onde conhecem ela? Mas você sabe que uma vez eu acompanhei, né, a Marcela num episódio lá que teve um protesto na frente de um condomínio. Cara, foi um episódio muito legal. Que legal. Uma história muito bacana de acompanhar, porque eram várias pessoas ali na frente, vários homens ali, e a Marcela não se intimidou ali e o caso encarou. dos motoqueiros que eu contei pra você. Eu lembro. Encarou de frente. Olha só. Parabéns. Legal. Que isso, hein? Gente, então pra quem não me segue ainda, vai lá no Instagram, Síndica Marcela Volpato. Tem várias histórias lá, inclusive essa. E é sempre bom estar aqui falando sobre condomínio, desvendando, desmistificando as histórias, porque tem sempre muitas coisas que a gente fica sem entender, e esse episódio foi extremamente esclarecedor. Eu acho que as pessoas, os síndicos e até os moradores mesmo, que sabem que tem inadimplência, vai falar pro síndico dele. Assiste esse episódio que você vai ver que a gente vai dar um jeito aí nas nossas finanças. Então, da história das finanças do condomínio. Por favor, gente, né? Legal, obrigado de novo, viu, Marcela? Eu que agradeço sempre. E claro, a gente agradece o nosso especialista de hoje, nosso convidado super especial, Everton, sócio do Grupo CDG. Queria que você olhasse para essa câmera, mas assim, não só para te encontrar, não só teu Instagram, mas assim, o síndico, a síndica assistiram até agora e falam, cara, eu quero dar o próximo passo em direção à CDG. Explica como funciona esse próximo passo para levar você para o condomínio, para o teu time, qual que é o contato, como eu faço para contratar a CDG? Eu acho que a gente vai deixar aqui embaixo, aqui, né, os contatos para facilitar a vida do pessoal, mas entra lá no Instagram, o Grupo CDG. Através do Instagram você pode contatar a gente, vai conhecer os nossos produtos, vai saber das novidades, a gente está sempre postando, fazendo sorteios, né, para o pessoal.
mas acompanhe a gente que você vai sempre ter novidades, sempre ter informação e, claro, com toda certeza, uma boa qualidade na sua prestação de serviço. E qual que é o teu arroba do Instagram lá? Que eu vi que você é ativo também. Né? De vez em quando eu posto alguma coisa lá. É Everton Oliveira. Everton Oliveira. Isso. E Grupo CDG. O Grupo CDG. Tá, legal, legal. Porque eu tenho certeza que assim, o pessoal, além de chegar e falar assim, nossa, preciso de uma garantidora, ele vai falar, preciso não só da garantidora, ele vai falar, preciso da CDG. Exato. Esse é o principal objetivo. Eu quero esse. Obrigado de novo, viu, gente, pela generosidade de vocês de compartilharem o conhecimento. Com certeza, nosso parceiro CDG vai voltar mais vezes para a gente trocar mais ideia e falar isso, como a vida é. Como realmente a vida baseado no condomínio. Isso aí, gente. Maravilha, gente. Legal. Boa noite. Agradeço a participação de todos e vamos para cima. Bora. Encerrando, gente, esse webinar ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Condo Academy. A gente se vê no próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechado. Gente, 43 minutos. Olha, sério.